Bom dia, sejam bem-vindos à aula de Conceitos de Astronomia. Meu nome é Tiago, sou professor dessa disciplina e quero dar as boas-vindas também ao curso de licenciatura em Física. Tá bem? Essa é a nossa primeira aula expositiva, nós já tivemos conteúdo no ambiente, mas essa é a nossa primeira aula mesmo com conteúdo, ok? Eu tenho normalmente passado os slides da aula. Essa aula acontece tradicionalmente de forma presencial, mas não será possível, portanto, estou gravando para dar algumas explicações baseadas nos slides que eu normalmente utilizo na aula, tá bom? Nós começamos a disciplina, tá bom? Vocês devem ter visto nas informações da disciplina, que nós começamos pela astronomia antiga. É importante que nós tenhamos um panorama de como a astronomia era praticada, dos princípios, né, de como começaram as observações, como ela evoluiu até chegar no ponto que chegou hoje, né? E hoje nós já não sabemos, já é impossível dizer tudo que é feito na astronomia, porque existe muita coisa sendo feita, muita pesquisa, há muito material disponível, tá bom? Mas é sempre importante nós conhecermos história, seja ela a nossa história, a história da astronomia, a história do mundo, né? E a história da astronomia tem um caráter epistemológico muito interessante, pois ela diz muito como o homem construiu a sua compreensão a respeito do mundo onde ele vive, tá bom? Então, há muita coisa para ser dita. Eu dividi os slides dessa parte de astronomia antiga, eu dividi em duas partes, então acredito que nós tenhamos duas aulas sobre esse assunto, tá bom? Começando aqui com História da Astronomia, vamos lá. Existe um livro, esse livro, A History of Astronomy from Thales to Kepler, é um livro que está disponível, parte dele ao menos, tá bom? No Google Books, se vocês tiverem aí interesse em dar uma olhada, ok? O que levou os homens a praticarem astronomia, tá? A prática da astronomia, ela é uma coisa bastante natural, tá? A necessidade por observações astronômicas, ela surge no bojo das atividades sociais, tá? Então, era necessário para os povos antigos observarem atentamente o céu e manterem registros dessas observações, para que eles pudessem ter uma leitura do tempo, da passagem do tempo, saber quando as chuvas iam começar, quando ia fazer frio, quando ia fazer calor, né? Para conseguirem mapear as estações do ano e prever quando elas iriam ocorrer. E isso está ligado, como eu falei, a atividades sociais e, de certa forma, econômicas, né? Vamos dizer assim, mas principalmente sociais. Economia dá a impressão de que eu estou falando da economia moderna, né? Então é um pouco esquisito usar esse termo para as atividades no mundo antigo dessa forma. Eu estou aqui há milhares de anos antes de Cristo, então estou falando de uma história bastante antiga, tá? História antiga mesmo. E bom, então, assim, para que se precisava fazer esse tipo de previsão? Ora, para não morrer de fome, né? Para sobreviver. Você precisava saber quando ia chover, ou quando você ia enfrentar um período de seca, porque você precisava plantar, você precisava ter alimento, precisava se alimentar, tá? Então, esse tipo de conhecimento dos fenômenos naturais era essencial para a sobrevivência e, portanto, a astronomia era uma prática comum entre os povos antigos, tá bom? Era uma necessidade deles. As observações, evidentemente, eram feitas a olho nu, né? O primeiro telescópio foi inventado muito tempo depois, já no século XVII, no início do século XVII.
milhares de anos depois. Mas aquelas observações a olho nu eram suficientes, tá? Para o propósito, que era justamente sobreviver. Tá? E muito desse conhecimento que foi construído é empregado ainda hoje. Tá? Os nossos relógios utilizam um sistema sexagesimal, os nossos instrumentos de medida angulares, eles são no sistema sexagesimal, as horas do dia são no sistema sexagesimal, e a forma como nós marcamos o tempo e tudo isso é aplicado ainda hoje, embora muitas pessoas não se deem conta disso, tá? As estações do ano continuam a ser monitoradas, as festividades, o calendário, os nossos calendários, tá bom? Ou nosso calendário. Nós vamos ver alguns calendários que existiram também. E, enfim, esse conhecimento está muito presente e é muito utilizado, embora muita gente não se dê conta disso, tá? Mas uma área muito importante. Os povos que praticavam a astronomia estavam ali no Oriente Médio, o leste europeu, os chineses, que estão um pouco mais longe, tá bom? Mas alguns povos foram aí, se destacaram, né? Nós temos os egípcios, gregos, babilônios, principalmente. Esses se destacaram muito. Nós temos grandes contribuições dos árabes na astronomia antiga, chineses e sumérios. E aí está a localização deles, próximo ao Mediterrâneo, tá bom? Vamos falar um pouquinho de alguns nomes aí que todos já devem ter ouvido falar. Alguns nomes talvez não, né, menos familiares aí. Mas Sócrates, Platão e Aristóteles, os gregos do período socrático, do período clássico, né, do período clássico da Grécia, certamente vocês já ouviram falar, mas o período pré-socrático é um pouco menos conhecido, exceto aí por alguns nomes, grandes nomes como Tales e Pitágoras, tá? Vamos começar pelos gregos, porque, sem sombra de dúvida, os gregos foram o povo que deu assim, uma contribuição gigantesca, não só para a astronomia, mas para diversas áreas do conhecimento da sociedade, tá bom? Então, no período pré-socrático, todos vocês já devem ter ouvido falar de Tales de Mileto, é o mesmo do Teorema de Tales, e alguns dos seus discípulos aí que seguiram, né, algumas das sucessões aí dos sucessores de Tales, Anaximandro de Mileto, Anaximenes, sucessor de Anaximandro, e questionavelmente Pitágoras. Não há muita certeza sobre isso, mas possivelmente, tá bom? Alcmaion, Xenófanes de Colophon, Anaxágoras e Demócrito. Todos esses nomes, e há muitos outros, deixaram aí uma contribuição quanto à sua percepção do mundo, ao seu modelo de mundo. E aí nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Anaximandro tinha um modelo aí de mundo que era esse aí que vocês estão vendo na figurinha, e trazia um modelo no qual ele trazia o conceito de apeiron, que era uma matéria infinita, indestrutível e eterna, sempre existiu, sempre existirá, tá bom? E tudo que existe surge dessa matéria, tá bom? Tem aí o modelo dele, a Terra, exatamente, é isso mesmo que vocês estão vendo, não é um erro de perspectiva. Para ele, a Terra era um cilindro dessa maneira aí que vocês estão vendo, dentro de uma esfera hermeticamente fechada, quase hermeticamente, né? Já vamos ver, não é? Mas é uma esfera, e fora da qual existia um fogo, uma chama, né? Não sei mais detalhes sobre isso, o que sustentava essa chama e de onde ela vinha, mas existiria esse fogo circundando essa esfera. E um pequeno furo na esfera em rotação que parecia ser o nosso Sol, tá bom? Então esse furo ficava
girando juntamente com a esfera, né? E nós tínhamos aí o Sol, tá bom? Anaximandro teve também ideias interessantes próximas à teoria da evolução de Darwin, né? Ideias de que o mundo era sustentado por um equilíbrio de forças e um pequeno mapa do mundo habitado que está aí. Europa, Ásia e Líbia. Aí. O mundo então se resumia a isso, o Mar Negro e ao Mediterrâneo. Okay? Mas é uma contribuição dada por ele. Depois Anaximenes, o seu sucessor, manteve a ideia do apeiron, mas o arqué, o conceito de arqué, que é um elemento que dava, o arqué seria um elemento responsável pelo surgimento, pela criação de tudo que existe, né? Para Anaximenes, diferentemente de Anaximandro, perdão, exato, né? Diferentemente de Anaximandro, esse elemento estaria combinado com o ar e não mais com a água. Tá bom? Então aí eles foram trocando dentro desse conceito de arqué, de algo que dava origem a tudo. Houve aí, cada um teve a sua concepção, né? Cada um achava que um elemento era o responsável. Mas eu acho que o que se destaca em Anaximenes é o seu modelo de terra plana, né? Então aí para os terraplanistas já devem ter ouvido esse nome, né? Era um modelo evidentemente muito precário, né? Cheio de falhas, mas foi uma proposta dele, tá bom? Então o modelo da Terra, de uma Terra plana e da Lua também, estão aí atribuídos historicamente a Anaximenes. E um materialismo monista, segundo o qual todas as coisas seriam compostas por uma única substância e no mundo existe apenas uma realidade, que é a realidade material. Então nada de mundo espiritual, nada de... seria assim, uma espécie de materialismo, ok? Anaximenes. E aí Pitágoras, né, após ele, também ainda sucedendo, né, um sucessor da escola aí de Tales, fundador da escola pitagórica, considerada a primeira universidade do mundo. O teorema de Pitágoras, claro, né, isso aí é impossível que alguém entre vocês não tenha, não se lembre, não tenha conhecimento do nome Pitágoras, né? E um modelo de terra esférica, veja bem, isso aqui eu ainda estou no período pré-socrático dos gregos e já surgia aí um modelo de terra esférica, ainda sem comprovação, mas com fortes evidências, né, com boas argumentações, de que a Terra teria um formato aproximadamente esférico. Também aí a Pitágoras se atribui a seção áurea, um número áureo, e houve grandes contribuições à teoria musical, escalas harmônicas e tudo. Então, também para quem se interessa por música, aí, deve ter já tocado, já deve ter passado pelo nome de Pitágoras, ok? Demócrito, né, é muito conhecido aí, principalmente pelos químicos, de onde vem o conceito de átomo, né? O átomo, para Demócritos, estaria combinado com o apeiron e comporia todas as coisas do universo conhecido até então, né? Segundo Demócrito, os átomos estariam sempre em movimento, entre os átomos haveria espaço vazio e seriam indestrutíveis, ok? A Via Láctea seria o resultado da sombra da Terra sobre algumas estrelas. E aí nós entramos no período clássico agora da Grécia. Platão, né, que foi mentor de Sócrates, que por sua vez foi mentor de Aristóteles. Três grandes nomes, três gigantes da filosofia grega. Platão, fundador da Academia de Atenas, e atribui-se a Platão o conceito de anima mundi, segundo o qual um poder divino se manifesta através de leis naturais. Tá?
e um modelo no qual estrelas fixas haveria estrelas fixas em uma esfera celeste e os planetas estariam vagando entre a Terra e essa esfera. Então, esse é um conceito que nós vamos que vai aparecer aí a miúde na nossa disciplina, o conceito de esfera celeste. Porque embora seja um conceito obsoleto, né? Assim, é um conceito equivocado, mas ainda é utilizado dependendo do que se vai fazer, dependendo da prática, tá? Dependendo do tipo de estudo que se vai fazer. Então, o conceito esfera celeste é algo que vocês vão ouvir com certa frequência nessa disciplina, tá bom? Seria então uma esfera na qual estariam fixas as estrelas, né, incrustadas na superfície interna dessa esfera e que giraria, tá bom? Então, portanto, não esqueçam desse conceito. Existiram outros modelos de mundo, tá? Tem aqui Eudoxo, estamos no período clássico, segundo o qual Sol e Lua estariam ligados a 3 esferas concêntricas e os planetas em outras esferas também concêntricas. Tá? E uma figurinha para ilustrar a concepção de Eudoxo, né? do modelo de mundo de Eudoxo. E as estrelas estariam numa camada mais externa. Tá? Então, entre Platão e Eudoxo aí encontra-se uma similaridade entre os modelos desses dois filósofos, tá bem? Aristarco de Samos, e Aristarco aí é um nome bastante interessante porque foi o primeiro filósofo astrônomo a sugerir, né, a sugerir que nós poderíamos estar num sistema em que o Sol ocupasse o centro e não a Terra, né? Então foi o primeiro que levantou a sugestão, a ideia de um modelo heliocêntrico, sem comprovação, sem investigações mais criteriosas, mas que marcou aí historicamente a ideia, tá bom? Então, quando falamos de heliocentrismo, na maioria dos livros, todos vão ir diretamente lá para Copérnico, né? E os trabalhos de Kepler e tudo. Mas Aristarco teria levantado essa ideia há bastante tempo antes disso, há quase 2000 anos antes de... talvez quase 2000 anos, 1800 anos aproximadamente, antes de Copérnico, ok? Também tem outras grandes contribuições de Aristarco aí, cálculo das dimensões e das distâncias do Sol e da Lua, claro que com uma margem de erro considerável, usando a sombra da Terra sobre esse astro. E tá aí a ideia do heliocentrismo, tá bem? Eratóstenes, quem fez a medida do raio da Terra, usando um método muito simples, genial, tá bem? E que nós vamos tentar fazer, vamos conseguir, né? Nós vamos fazer essa experiência, nós vamos reproduzir essa experiência com dados de hoje, ok? Então é uma atividade prática, a primeira que vocês farão nessa disciplina. Tá aí os 2 pontos que ele usou. Então, hoje nós temos ferramentas muito modernas aí, né? Eu fiz essa figura usando o Google Earth e ele já leva em consideração a curvatura da Terra, portanto, a distância aí entre esses 2 pontos do mapa é de aproximadamente 845 quilômetros. E na época, o que acontecia? Você precisava contratar uma pessoa treinada para medir essa distância, né? Então a distância entre essas 2 cidades era conhecida na época, mas com alguma margem de erro, porque essa distância era medida em passos, né?
E havia pessoas treinadas para que os passos fossem muito regulares, né? E essas pessoas faziam esse serviço. Então, naquela época, conhecia-se a distância dessa maneira. E Eratóstenes sabia também que anualmente, em um poço, ok? Deixa eu colocar aqui a figura corretamente. Aqui. Esses são os nomes antigos da cidade, tá? De Siena e essa cidade mais ao interior aí. Mas era sabido que num dia específico do ano, né, em uma dessas cidades, era possível observar o fundo de um poço sem sombra. Isso significa que o sol está exatamente a pino, né, naquele exato momento. Bom, então, em uma outra cidade, naquele mesmo instante do ano, Eratóstenes percebeu que um gnomon, tá? Um gnomon é uma palavra que significa relógio do sol, nada mais é do que uma haste colocada verticalmente sobre o plano, o solo, o plano do observador. Então Eratóstenes percebeu que naquele mesmo instante do ano observava-se uma sombra ali, né, projetada no solo, e isso era indicativo de uma curvatura, da curvatura da Terra. E ele usou um método muito interessante para medir o raio da Terra, um método trigonométrico, que, né, usava trigonometria simples, e aí alguns elementos de Tales, né, alguns elementos propostos por Tales de Mileto. Eu não vou abrir aqui falar mais a respeito desse método, porque vocês vão ter a chance de fazê-lo, de conhecer, através da atividade prática que será proposta. Portanto, eu não quero estragar aí a surpresa, tá bom? E aí nós chegamos em Ptolomeu, no início aí, já depois de Cristo, no primeiro século, no segundo século depois de Cristo, com um modelo geocêntrico reforçado, aí, com ideias mais fortes, mais robustas a respeito de um modelo geocêntrico, né? Ptolomeu, o modelo geocêntrico tem grandes problemas teóricos aí, para serem explicados, que não podem ser explicados, e Ptolomeu tentou conciliar, né, esses elementos, dando origem a uma teoria mais robusta em prol do modelo geocêntrico, ok? Portanto, o grande nome por trás do modelo geocêntrico é Ptolomeu. Ele não é o inventor ou o propositor do modelo geocêntrico, porque o modelo geocêntrico, vocês viram, outros grandes nomes já haviam proposto esse modelo. Mas Ptolomeu foi, sem sombra de dúvida, o cara que pegou todas essas pontas soltas e tentou dar corpo a uma teoria bastante robusta, ok? Então, esse aí é o trabalho publicado por Ptolomeu, né? E ele ficou então conhecido historicamente como o pai do geocentrismo, tá? Mais pelo trabalho que ele fez. E aí tenho cá um vídeo que vocês... eu não vou reproduzir esse vídeo, ele ilustra um dos grandes problemas por trás do modelo geocêntrico e que causava muita inquietação nos cientistas e que levou, e essa inquietação permaneceu até ela se transformar numa teoria mais adequada, ok? Que é o heliocentrismo, mas muito tempo depois, né? Mais de um milênio depois. Então esse vídeo depois vocês assistam, ele ilustra um dos problemas que se refere ao movimento retrógrado do planeta Marte, tá bom? Então aqui vocês vão poder ver como que esse movimento ocorre e o que ele faz, tá? Então eu vou passar através disso aí. Para tentar explicar essas coisas, Ptolomeu introduziu o conceito de epiciclo. Isso é um conceito criado realmente por Ptolomeu, tá?
Então, a teoria geocêntrica de Ptolomeu é a única que contém epiciclos, movimentos extremamente complexos, no qual a Terra, os planetas se deslocariam nos deferentes, cujo centro se deslocaria em órbitas circulares ao redor da Terra, tá bom? Aqui, veja bem, essa figura aqui não está muito apropriada, porque o Sol está no centro, tá ok? Mas é um erro da figura. No Ptolomeu, ele tem aí para si um modelo geocêntrico, tá bem? E os planetas estariam orbitando. Eu vou depois substituir essa figura aqui, ok? Para que não cause nenhum equívoco. Seria um sistema geocêntrico, portanto a Terra ali no centro e os planetas em órbitas complexas aí, ok? Veja, então aqui seria um gifzinho simples, né, de acordo com Ptolomeu, de como o planeta Marte estaria se deslocando em torno da Terra no seu deferente, e isso explicaria teoricamente o movimento retrógrado no céu, tá? Mais problemas do modelo geocêntrico. Se é assim, se os planetas orbitam em torno da Terra, é porque é então que nós nunca, jamais vemos o planeta Vênus subir ao zênite, ao ponto mais alto do céu, tá? Porque ele nunca atravessa o meridiano, porque ele não vai para o outro lado do céu. É um dos problemas, tá? E nós falamos tanto dos gregos, né? quase nós nos esquecemos das contribuições aí de outros povos, né? E nós temos aí povos na América Central, por exemplo, os islâmicos, anglo-saxões e outros povos. Veja evidências de que a astronomia antiga era praticada por esses povos. Aqui estão os mais conhecidos, né? Então, Stonehenge, acho que é uma das figuras aí de domínio público, né? Todos vocês já devem ter visto essas rochas empilhadas, e elas foram cuidadosamente colocadas em posições para marcar aí a posição do nascer e do ocaso do Sol em datas específicas do ano. Então era um meio de controlar aí a passagem do tempo, de saber quando iam ocorrer certas estações do ano, enfim. E pronto, aí se vocês quiserem saber mais ou menos onde está Stonehenge, tá, com relação a Londres, que eu acho que é uma cidade mais popular, né? Oxford e Londres aí. Então Stonehenge está à esquerda aí de Londres e não muito distante, tá bem? Acredito que algumas dezenas de quilômetros, 50 a 70 quilômetros talvez. Então, eu não tenho aqui a escala, me perdoe, mas vocês podem verificar essa informação no Google Maps, tá? E, então, só um segundo, ok. Temos aí mais uma grande construção na astronomia antiga, e dessa vez na Irlanda, tá? É uma construção milenar, tá? De cerca de 2000 anos antes de Cristo, e que também tinha características similares a Stonehenge. Havia aí certas estruturas dentro que permitiam dizer quando certa estação do ano, o solstício e o equinócio ocorriam, tá bom? Então, há marcações dentro dessa estrutura através onde incide a luz do Sol em datas específicas do ano e só naquela data, para dizer para a pessoa assim, nós estamos no solstício ou estamos no equinócio, ok? Então, na Irlanda, mais uma construção. E aqui, na América Central, né, na América do Norte, está aqui na Península do Yucatán, México, ok?
um zigurate, tá? Para uma espécie de pirâmide feita para observações astronômicas também, para marcação de certos fenômenos naturais, né? Fenômenos como aqueles que eu citei ali no caso do Stonehenge e da construção que se observa lá na Irlanda, ok? E a partir de Ptolomeu até Copérnico nós tivemos aí um período, um blackout, né? Um período em que não houve grandes descobertas. Finalmente citamos aqui os povos islâmicos, né? E tem aqui um livro também que partes desse livro podem ser encontrados no Google Livros, no Google Books, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. E nós encerramos por aqui essa conversa, né? Essa pequena fala baseada nos slides, desses slides da aula que ocorre normalmente presencialmente, tá? Essa exposição para trazer algumas outras informações que não estão todas descritas no texto, ok? Espero que ajudem vocês. Vocês podem, evidentemente, assistir quantas vezes for necessário, mas fiquem à vontade em caso de alguma dúvida, alguma questão. Eu acredito que aqui não haja tanto espaço para dúvidas, mas mais talvez para curiosidades, né, em perguntas. Fiquem à vontade, utilizem o fórum de dúvidas do ambiente, ok? Que eu acho que é uma ferramenta melhor que a ferramenta mensagens, e dessa forma nós compartilhamos nossas dúvidas e as informações com todos os colegas, tá bom? Portanto, muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês nessa exposição, e até a próxima aula.